Filme novo de Christopher Nolan é cinema. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Oppenheimer, novo filme escrito e dirigido pelo Christopher Nolan. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E finalmente chegamos aí ao novo filme do Christopher Nolan, primeira vez em muito tempo que ele não trabalha com a Warner Bros. Desde o Insônia de 2002, marcando aí uma colaboração inédita com o Nolan e a Universal Pictures. E eu comentei ao longo do especial sobre a carreira do Nolan que eu fiz aqui no canal, que tudo isso foi por conta da situação do Tenet, o filme lançado no meio da pandemia, mas especialmente depois que a Warner Bros. Tomou aquela decisão bem controversa de lançar todos os filmes do calendário de 2021 nos cinemas e na HBO Max ao mesmo tempo. O Nolan ficou extremamente nervoso com isso, então ele cortou relações e resolveu levar o próximo projeto dele para outro estúdio de Hollywood, o que obviamente, né, o Christopher Nolan é o Christopher Nolan, acabou gerando uma disputa bem feroz entre os principais estúdios e plataformas de streaming, além da própria Warner Bros. Que queria recuperar o Nolan de volta. Quem venceu a disputa foi justamente a Universal Pictures e o Nolan levou o projeto dele, que seria uma cinebiografia do J. Robert Oppenheimer, um físico americano que foi responsável aí pela liderança do Projeto Manhattan e a criação da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. E pela primeira vez em muito tempo, é um material do Nolan adaptado de um livro, já que ele leva em consideração o Prometeu americano da dupla Kai Bird e Martin Sherwin. E eu fiquei bem espantado com a velocidade do projeto, porque ele foi anunciado em 2021, as filmagens aconteceram em 2022, num período de apenas 57 dias e um orçamento de 100 milhões de dólares. O Nolan rapidamente se movimentou, escalou o elenco, a equipe, escalou metade de Hollywood nesse filme, né? E agora, finalmente, em 2023, a gente tem um novo filme do Christopher Nolan com Oppenheimer, que, sem sombra de dúvida, é o trabalho, eu acho que mais diferente da carreira dele. A história do filme acompanha o físico J. Robert Oppenheimer, vivido por Cillian Murphy, seguindo sua trajetória como professor universitário até se tornar diretor do Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial e uma corrida para desenvolver a bomba atômica antes dos nazistas. Eu tinha comentado no meu vídeo sobre o grande truque que eu suspeitava que o Oppenheimer ia seguir um pouco a cartilha desse filme, ele não seria um épico de ação, ele não teria aventura, não seria como Dunkirk, que apesar de ser um filme de Segunda Guerra, ainda tem várias sequências de ação, e eu tava meio que certo, porque o Oppenheimer, assim como o grande truque, traz um protagonista bem focado num objetivo, em desafiar os limites da ciência, além de uma narrativa não linear que vai se passando ao longo de décadas. A grande diferença é que nenhum dos personagens que o Nolan abordou até então é tão peculiar quanto o Oppenheimer, e o filme literalmente tá te colocando na percepção de mundo que ele tem. Quando o Oppenheimer começa, eu confesso que eu estranhei um pouco, porque ele é bem frenético, assim, desde o frame inicial até os primeiros 10 minutos, o Nolan e a montadora Jennifer Lane, que repete a dose depois do Tenet, estão querendo realmente colocar na cabeça de um cara que vê o mundo, a física e os elementos atômicos de uma forma inédita, né? Então, quando o filme começou, eu não estava muito dentro, eu estava achando ele meio rápido demais, mas à medida que o tempo vai passando, o filme meio que te ensina a interpretar ele, né? É uma linguagem diferente dos outros filmes dele, apesar de trazer elementos que o Nolan gosta tanto, como a narrativa não linear, e o Oppenheimer também traz um pouco do que a gente viu no Dunkirk, de trazer um lettering na tela para mostrar que a gente vai seguir linhas do tempo diferente. No caso, a gente tem a fissão, que é totalmente do ponto de vista do Oppenheimer, e traz a trajetória dele como professor, a vida pessoal dele, todas as atividades do Projeto Manhattan, desenvolvimento da bomba, e é, de longe, assim, eu acho que a parte mais empolgante, mais envolvente do filme. E a segunda linha do tempo, que se chama Fusão, que se passa anos depois, na década de 50, quando o Oppenheimer está sendo investigado na suspeita de ser um comunista, né, em meio ao macartismo da época, e que tem a presença aí do Robert Downey Jr. como Louis Strauss, meio que à frente desse processo judicial. Ao longo dessas 3 horas, que tem bastante diálogo, bastante interação de personagem, o filme vai entrecortando entre as duas linhas do tempo, que me lembra um pouco a narrativa da Rede Social do David Fincher, até por ter depoimentos e julgamentos como mote da história, né? E eu acho que é uma estrutura sólida, que faz sentido no que ele tá mostrando, no que ele vai mostrar depois. Tem uma cena em que o Strauss
Strauss vê o Oppenheimer e o Einstein conversando, mas você não vê o que eles falaram até você chegar no ponto de vista do Oppenheimer. E o Nolan faz um jogo interessante aí de alternar entre fotografia colorida para cenas do ponto de vista do Oppenheimer e preto e branco para cenas que não são sobre ele. A maioria delas com o personagem do Robert Downey Jr. E já que eu falei tanto do Downey Jr. aqui, poxa, que legal ver ele num papel coadjuvante tão forte, tão sutil, voltando a mostrar algo diferente que não seja Tony Stark, Homem de Ferro. Eu senti que o Downey Jr. se perdeu nesse papel aqui de uma forma positiva, de que a gente não via ele há muito tempo. É ótimo relembrar o quão fantástico o Downey Jr. pode ser como ator. Eu acho que toda a linha do tempo da fusão pode ser um pouco arrastada, porque tudo que acontece na fissão é mais interessante, é o projeto Manhattan, é o desenvolvimento da bomba, mas eu não menosprezo porque a linha do tempo do fusão tem um impacto muito maior quando você entende o quadro geral do que está acontecendo e da motivação principal por trás do Robert Downey Jr. Mas quando a gente volta para Los Alamos e o projeto Manhattan, aí sim eu acho que é o ápice do Oppenheimer, porque você tem todo esse investimento nos cientistas, nos limites da física, do que é possível num nível atômico, e isso é muito legal, eu adoro esse tipo de papo. Os diálogos e interações que o roteiro do Nolan traz são excelentes, é muito legal. Pode ser um pouco complicado, tem muitos conceitos sendo discutidos, mas eu acho que ele faz isso de uma forma bem elegante. Eu acho que não tem aquele didatismo, aquele problema de exposição que todo mundo reclama, e inclusive ele traz questões éticas e morais sobre o desenvolvimento de uma arma de destruição em massa, de como isso afeta a humanidade, o papel da ciência nisso. Eu fiquei bem surpreso em ver como o Nolan realmente estava discutindo e abordando esses temas. É um Nolan bem mais político do que os outros filmes dele, e eu acho que nesse ponto o Nolan também vai pisando num terror psicológico que vai construindo e culmina numa das sequências mais incríveis que o Nolan já fez na vida. Eu acho que talvez seja o momento de tensão mais apavorante que ele já fez, que é a sequência do teste de Trinity, quando a primeira bomba atômica é detonada no deserto. Que cena maravilhosa, sério. Eu acho que todo mundo sabe que aquele momento vai chegar, todo mundo sabe do risco. A gente tá aqui, eu tô falando, vocês estão assistindo esse vídeo, então o mundo não acabou, mas o Nolan realmente consegue te passar o medo daqueles cientistas em apertar aquele botão. E além disso, eu tenho que destacar, a trilha sonora do Ludwig Göransson é fantástica no filme inteiro. Eu acho que é um trabalho bem mais ecoado do Hans Zimmer, é uma trilha mais tradicional do que a do Tenet, mas ele tem seus momentos para ser abstrato e experimental, e especialmente na sequência da detonação, o Ludwig usa um som daqueles medidores de radiação que é bem específico para construir uma sinfonia que, nossa, que trabalho de gênio, que sequência fantástica, que realmente faz jus à grandiosidade e o terror desse evento também. E eu também preciso falar desse Nolan diferente que eu não esperava conhecer no Oppenheimer, que ao mesmo tempo que ele me parece bem moderno, bem pra frente em relação ao que ele já fez, não dá pra deixar de notar que ele volta um pouco para as origens mais experimentais que ele tinha no Following e no Memento, e espalha tudo isso aqui ao longo das 3 horas do Oppenheimer. Eu acho que o Nolan nunca foi tão interessado em emoções, personagens, sexualidade e atmosfera do jeito que a gente vê no Oppenheimer. Isso se reflete bastante na forma como ele e o diretor de fotografia Hoyte van Hoytema, mais uma vez aí, segurando as câmeras IMAX no ombro. Acho que isso reflete muito a visão de mundo, a linguagem desse filme. Eu, por exemplo, nunca tinha visto o Nolan brincando tanto com surrealismo, com imagens lisérgicas que não estão acontecendo de verdade, onde um mundo da cabeça do Oppenheimer vai interferindo no mundo real. Acho que nem o Inception, que é um filme sobre sonhos, tem cenas tão surrealistas, tão impactantes como as que o Oppenheimer tem aqui, em momentos que você nem espera, principalmente uma cena especial envolvendo o Cillian Murphy e a Florence Pugh, que eu pensei, caramba, eu nunca imaginei que Christopher Nolan faria uma cena dessa. Eu acho curioso como você tem esse nível de experimentalismo do início de carreira dele, mas obviamente com a escala e a tela de um Christopher Nolan que fez filmes enormes, do Batman, do Interstellar, do Dunkirk. É um grande estudo de personagem com câmeras IMAX gigantes, e me saltou bastante aqui como Oppenheimer é um filme bem derivativo daqueles thrillers políticos dos anos 70 ou dos anos 90. Eu vi muitas pessoas comparando Oppenheimer com o JFK do Oliver Stone, por exemplo, e eu acho que uma comparação certeira é aquele tipo de thriller político, mas com a linguagem de um grande blockbuster americano. Não saiu da minha cabeça um momento do filme quando o Oppenheimer tá lá no projeto Manhattan em Los Alamos, ele tá usando um traje militar e um dos cientistas fala que ele tem que tirar aquela roupa e ser ele mesmo, ser um cientista.
o que gera uma sequência de suit-up, né, tipo do Batman assim, do Oppenheimer colocando terno, chapéu, cachimbo, sendo aquela figura icônica do Oppenheimer que tá no pôster, né? É um tipo de cena que você espera num filme de super-herói, não num drama histórico de 3 horas sobre o fundador da bomba atômica. Então, o Oppenheimer tem um casamento temático e de execução muito interessante daquele tipo de cinema adulto da década de 90 com as produções gigantes de hoje em dia, quase como se o Nolan estivesse gritando que aquele tipo de cinema tem que voltar a ter a importância monumental que hoje está mais restrita a cinema de quadrinhos e franquias. Eu achei isso muito interessante. E assim, obviamente eu nem vou tentar falar sobre todo o elenco de Oppenheimer, já que ele comprime aí quase metade de Hollywood, mas eu fiquei bem surpreso em ver que, apesar de ser um filme com vários atores e atrizes famosas, eu tinha certeza que vários deles iam acabar de escanteio, mas eu fiquei surpreso em ver que o Oppenheimer dá um espaço de tela até que considerável para todos eles. Eu acho que todos eles têm pelo menos uma cena que eles conseguem chegar, mostrar o trabalho, fazer uma boa impressão, apesar do filme inteiro ser do Cillian Murphy. É um grande papel, é um ótimo personagem, o que garante aí uma performance cheia de nuances. Ele é um cara carismático, enigmático, às vezes você não sabe exatamente o que se passa pela cabeça dele, mas especialmente todo o segmento envolvendo a fusão que mostra esse Oppenheimer quebrado, cheio de culpa, com incertezas se ele fez ou não a coisa certa em ter ajudado a desenvolver a bomba atômica. Eu acho que aí a gente vê um Cillian Murphy vulnerável, confuso e sem dúvida muito memorável. Eu também destacaria o trabalho da Emily Blunt, que faz a esposa do Oppenheimer, que traz um perfil aqui onde eu raramente vi a Emily Blunt. Eu tava esperando um tipo de personagem, encontrei um outro totalmente diferente. Eu achei até que bem ousado, porque é uma personagem que beira o detestável em alguns momentos, mas que tem uma resolução no bloco final, assim, que parece que você entende pra que tudo foi daquele jeito. Eu gostei bastante da Emily Blunt. A Florence Pugh, apesar de aparecer pouco, tá lá, muito carismática, tem uma função muito importante. Eu adorei o Matt Damon, praticamente uma relação de irmão mais velho com Oppenheimer, quase uma comédia buddy cop, já que ele é esse general que tá tocando o Projeto Manhattan junto com ele. E além do Downey Jr., que eu já comentei, né, eu daria um destaque especial pro Benny Safdie como Edward Teller, o Kenneth Branagh como Niels Bohr, e também, nos papéis mais coadjuvantes, o Alden Ehrenreich como esse assessor que tá sempre do lado do Louis Strauss, e o Danny DeHaan como esse outro militar que costuma acompanhar o Matt Damon. Todas performances muito legais. Eu tô adorando ver o Josh Hartnett lentamente voltando em papéis coadjuvantes, né? Ele trabalhou com Guy Ritchie no Esquema de Risco, no Infiltrado, e tá aí no Oppenheimer num papel até que considerável dentro dos coadjuvantes, mas sem sombra de dúvida um elenco fantástico e que felizmente a gente consegue ver bastante. Olha, gente, tem muito para se absorver em Oppenheimer e eu confesso para vocês que, tendo visto o filme só uma vez, hoje ainda, algumas horas atrás, eu ainda tô digerindo e ramificando muita coisa na minha cabeça, porque é realmente um filme denso, tem muita coisa, são muitos personagens, são muitas ideias, mas eu definitivamente adorei a experiência. Eu fiquei surpreso e encantado em ver um Christopher Nolan ousado, experimental. É como se ele tivesse recuperado o espírito que ele tinha no início de carreira, mas aplicado com tudo que ele aprendeu a fazer nesses últimos anos. E o resultado é um estudo de personagem, é um thriller de espionagem, um thriller político, daquele tipo que a gente realmente não vê sendo feito no cinema de grande escala hoje, mas que é resgatado aqui em Oppenheimer, nesse filme que, pra mim, tem o potencial de ser um dos grandes trabalhos da carreira do Nolan. Pra Oppenheimer, eu dou uma nota 9. É isso aí, pessoal. Deixem nos comentários depois suas expectativas e o que vocês acharam do Oppenheimer do Christopher Nolan. Eu com certeza tô bem ansioso para assistir mais algumas vezes e captar tudo que esse grande filme aí tá querendo dizer, tá querendo mostrar, mas sem sombra de dúvida é um filme aí pra se destacar na carreira do Nolan. Mas eu ainda nem sei como vai ficar o meu ranking dele, tá? Mas eu prometo que ele sai nessa semana. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.